A Idade Média foi marcada por uma rígida hierarquia social, que estruturava a vida de todos os habitantes da Europa de maneira clara e definida. No topo dessa pirâmide social estavam os reis e nobres, que detinham o poder político, econômico e militar. A nobreza era composta por famílias que possuíam vastas terras, muitas vezes com feudos próprios, que eram passados de geração em geração. A relação de dependência entre senhor e vassalo era a base da organização feudal, sendo que os nobres tinham a obrigação de proteger seus súditos e garantir a ordem, enquanto os camponeses se viam forçados a trabalhar nas terras em troca de proteção e segurança. Se você quer entender profundamente como era a vida na Idade Média, as relações entre as classes sociais e os papéis que nobres e camponeses desempenhavam nesse sistema, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa análise histórica. Vamos explorar cada faceta da vida medieval e como os castelos, as batalhas e as grandes famílias moldaram a Europa como a conhecemos hoje. Fique conosco até o final para descobrir todos os segredos dessa época fascinante. Além dos reis e nobres, existia uma classe essencial para a sobrevivência do feudo: os camponeses. Eles eram a base da economia medieval, responsáveis pelo trabalho agrícola que sustentava toda a sociedade. No entanto, sua vida era difícil e muitas vezes marcada por miséria. Os camponeses não possuíam terras próprias e estavam sob a autoridade do senhor feudal, que era o proprietário das terras nas quais trabalhavam. Esse sistema de servidão significava que, em troca de um pedaço de terra para cultivar e proteger sua família, os camponeses tinham que pagar impostos elevados, em muitos casos, trabalhar nas terras do senhor feudal sem receber qualquer pagamento. Dentro da nobreza medieval, havia diferentes camadas. O rei, que ocupava o topo da pirâmide, governava com poder absoluto ou, em alguns casos, compartilhava o poder com o clero e os nobres mais influentes. A relação entre o rei e os nobres era baseada na lei feudal, que garantia a lealdade e o serviço militar em troca de terras. A prática de feudos e vassalagem gerava uma rede complexa de compromissos, onde cada nobre, por mais alto ou baixo que fosse, tinha terra sob seu comando, em troca, jurava fidelidade a um senhor superior. A cavaleiragem era outro componente fundamental da hierarquia. Os cavaleiros, muitas vezes filhos de nobres menores ou de famílias que serviam aos senhores feudais, formavam uma classe guerreira. A carreira de cavaleiro era marcada por um processo de iniciação que incluía treinamento militar rigoroso e um juramento de lealdade. Eles eram conhecidos pela honra e pelas habilidades em combate, sendo essenciais para a proteção das terras e para a manutenção da ordem dentro do feudo. Cavaleiros não eram apenas soldados, mas também defensores da fé cristã, o que os tornava uma classe respeitada tanto entre os nobres quanto entre os camponeses. No entanto, os camponeses representavam a base da sociedade medieval. Embora formassem a maior parte da população, sua posição era extremamente subalterna. A vida dos camponeses era dominada por trabalho pesado, especialmente durante as colheitas, e muitos deles viviam sob condições extremamente precárias. O sistema feudal os colocava sob a autoridade de senhores feudais, com poucas opções para melhorar de vida. Enquanto uns trabalhavam a terra em regime de servidão, outros eram agregados, o que significava que trabalhavam nas terras de um senhor em troca de um pedaço de terra para cultivo próprio. A vida dos camponeses era difícil, mas, ainda assim, muitos conseguiam formar famílias, educar os filhos e, de alguma forma, fazer parte da vida comunitária. Mesmo estando no fundo da hierarquia social, os camponeses tinham algumas liberdades, como a organização de festas religiosas e celebrações em torno das colheitas, que eram momentos importantes para aliviar as tensões da vida diária. Apesar de suas dificuldades, os camponeses cultivavam uma cultura própria, cheia de tradições, rituais e uma forte conexão com a terra que cultivavam. Essa vida simples, mas resiliente, era a espinha dorsal do sistema feudal e sustentava, de maneira indireta, todo o Império Medieval. Dentro da nobreza medieval, havia diferentes camadas. O rei, que ocupava o topo da pirâmide, governava com poder absoluto ou, em alguns casos, compartilhava o poder com o clero e os nobres mais influentes. A relação entre o rei e os nobres era baseada na lei feudal, que garantia a lealdade e o serviço militar em troca de terras.
A prática de feudos e vassalagem gerava uma rede complexa de compromissos, onde cada nobre, por mais alto ou baixo que fosse, tinha terra sob seu comando, em troca, jurava fidelidade a um senhor superior. A cavaleiragem era outro componente fundamental da hierarquia. Os cavaleiros, muitas vezes filhos de nobres menores ou de famílias que serviam aos senhores feudais, formavam uma classe guerreira. A carreira de cavaleiro era marcada por um processo de iniciação que incluía treinamento militar rigoroso e um juramento de lealdade. Eles eram conhecidos pela honra e pelas habilidades em combate, sendo essenciais para a proteção das terras e para a manutenção da ordem dentro do feudo. Cavaleiros não eram apenas soldados, mas também defensores da fé cristã, o que os tornava uma classe respeitada tanto entre os nobres quanto entre os camponeses. No entanto, os camponeses representavam a base da sociedade medieval. Embora formassem a maior parte da população, sua posição era extremamente subalterna. A vida dos camponeses era dominada por trabalho pesado, especialmente durante as colheitas, e muitos deles viviam sob condições extremamente precárias. O sistema feudal os colocava sob a autoridade de senhores feudais, com poucas opções para melhorar de vida. Enquanto uns trabalhavam a terra em regime de servidão, outros eram agregados, o que significava que trabalhavam nas terras de um senhor em troca de um pedaço de terra para cultivo próprio. A vida dos camponeses era difícil, mas, ainda assim, muitos conseguiam formar famílias, educar os filhos e, de alguma forma, fazer parte da vida comunitária. Mesmo estando no fundo da hierarquia social, os camponeses tinham algumas liberdades, como a organização de festas religiosas e celebrações em torno das colheitas, que eram momentos importantes para aliviar as tensões da vida diária. Apesar de suas dificuldades, os camponeses cultivavam uma cultura própria, cheia de tradições, rituais e uma forte conexão com a terra que cultivavam. Essa vida simples, mas resiliente, era a espinha dorsal do sistema feudal e sustentava, de maneira indireta, todo o Império Medieval. Os senhores feudais eram os principais responsáveis pela administração das terras e pelo sustento das famílias camponesas. Embora possuíssem grandes extensões de terras, seus privilégios estavam atrelados ao compromisso de proteção oferecido aos vassalos. Esses senhores feudais, que podiam ser barões, duques ou até mesmo viscondes, estavam constantemente em busca de mais poder e influência, seja por meio de alianças matrimoniais, seja pela conquista de novas terras. Em troca de suas terras e títulos, eles se viam obrigados a fornecer apoio militar ao rei, com suas tropas de cavaleiros e guerreiros, criando uma rede de dependência entre diferentes camadas de poder. O sistema de lealdade e serviço mútuo entre o rei e os nobres gerava uma base de estabilidade para a manutenção do reino, embora, em muitos casos, também gerasse rivalidades internas e disputas por mais território. A figura do cavaleiro desempenhava um papel duplo na sociedade medieval. Além de ser um combatente leal aos senhores feudais, o cavaleiro também era visto como um defensor do cristianismo. As cruzadas, por exemplo, foram uma oportunidade para que muitos cavaleiros ganhassem prestígio, riqueza e terras, em nome de Deus e da Igreja. O treinamento para se tornar cavaleiro era árduo e longo, começando na juventude com o aprendizado de técnicas de combate, cavalgar, usar armaduras e, principalmente, adotar o código de honra e cavalheirismo, que incluía valores como coragem, fidelidade e proteção aos mais fracos. Esse código não era apenas um conjunto de regras militares, mas também uma ética social que moldava a forma como os cavaleiros deveriam se comportar em relação às classes mais baixas e até em relação às mulheres, que eram vistas de forma quase simbólica como frágeis e dignas de proteção. Na Idade Média, a grande maioria da população vivia no campo, em pequenas aldeias ou nas terras dos senhores feudais. A sociedade medieval era profundamente rural e agrária, e a vida dos camponeses era moldada pelo trabalho duro, pela miséria e pela relação de servidão que tinham com os senhores feudais. Diferente da nobreza, que possuía grandes castelos e riquezas, os camponeses eram, em sua maioria, pessoas simples e humildes, que dependiam da terra para sua sobrevivência, cultivando grãos, legumes e criando animais. Os camponeses viviam em pequenas casas de barro ou madeira, com telhados de palha, sem qualquer conforto ou luxo. O interior dessas casas era rudimentar, com poucas mobílias,
como bancos e uma mesa de madeira. O fogo era o principal meio de aquecimento e cozinha, sendo mantido em um pequeno fogão ou lareira. A vida cotidiana dos camponeses era uma luta constante pela sobrevivência. Eles trabalhavam a terra do senhor feudal, cultivando os campos, colhendo alimentos e realizando diversos serviços em troca de proteção e terras para cultivo. Muitas vezes, seus rendimentos eram levados na forma de impostos e tributos, sendo que uma grande parte da produção agrícola era destinada ao senhor, o que deixava pouco para o sustento da própria família. Se você quer entender como a vida dos camponeses era realmente, suas dificuldades diárias e o papel fundamental que eles desempenhavam na sociedade medieval, inscreva-se no canal agora e continue assistindo para explorar a história das classes mais humildes, como eles viviam e sobreviviam. Em breve, vamos abordar como esses camponeses interagiam com os senhores feudais e como a relação entre as classes sociais moldava a estrutura da Idade Média. A servidão era a condição mais comum entre os camponeses, uma situação em que eles estavam obrigados a trabalhar para o senhor feudal em troca de um pedaço de terra para cultivar. Esse sistema, chamado de sistema feudal, garantia ao senhor feudal uma fonte constante de trabalho e de produção, enquanto os camponeses, por sua vez, eram limitados à terra que lhes era oferecida. Eles eram obrigados a pagar impostos elevados e a cumprir obrigações de trabalho, muitas vezes realizando tarefas extras, como a corveia, que envolvia o trabalho forçado nas terras do senhor, sem pagamento. O que sobrou após o pagamento das taxas e a alimentação básica da família era o que os camponeses podiam utilizar para o sustento, tornando difícil o planejamento de uma vida mais confortável. A comida, por exemplo, era simples e baseada no que o campo podia oferecer. Pão, queijo, carne salgada, legumes e vegetais eram os alimentos principais, com pouca variação. Em tempos de colheita abundante, os camponeses podiam armazenar grãos para o inverno, mas, em anos de falhas nas safras, a fome era uma realidade constante. A doença também era um grande inimigo. Sem acesso a cuidados médicos, as epidemias e as condições de vida insalubres frequentemente dizimavam populações inteiras, e muitos camponeses não passavam dos 40 anos de idade. Mesmo com o trabalho árduo no campo, a qualidade de vida era extremamente baixa, e o futuro das gerações seguintes estava muitas vezes destinado a seguir o mesmo caminho de seus pais, sem possibilidades de mobilidade social. Apesar de toda a exploração e da vida difícil, os camponeses mantinham uma cultura vibrante e tradições comunitárias que os uniam. As festas religiosas, as celebrações das colheitas e as reuniões nas pequenas aldeias eram momentos de solidariedade e alívio, onde os camponeses podiam, por breves momentos, esquecer os pesados fardos do dia a dia. A religião também desempenhava um papel central nas suas vidas, com a Igreja Católica sendo uma grande fonte de apoio espiritual e material. As festas religiosas, as feiras e as celebrações litúrgicas eram algumas das poucas oportunidades de lazer e descanso para esses camponeses que, por um dia, podiam se afastar do trabalho nos campos e viver as tradições comunitárias que garantiam a coesão social dentro da aldeia. A vida dos camponeses na Idade Média era marcada pela dificuldade constante e a falta de liberdade. Para muitos, a terra não era apenas o sustento, mas também o símbolo de uma vida que estava presa a um sistema que se perpetuava de geração em geração. Embora a relação com os senhores feudais fosse, em muitos aspectos, de dependência, também havia uma certa estabilidade em termos de emprego e segurança, desde que os camponeses cumprissem suas obrigações. O feudo em si, com sua estrutura rigidamente hierárquica, garantiu uma certa ordem, mas a mobilidade social era praticamente impossível. Para muitos, o destino estava selado desde o nascimento. Camponeses nasciam, viviam e morriam nas mesmas terras, com raríssimos casos de ascensão social. As condições de vida eram extremamente difíceis. Os camponeses trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, em um ciclo que não parecia ter fim. O trabalho no campo não envolvia apenas o cultivo de grãos e vegetais, mas também o cuidado com os animais, a manutenção das terras e a reparação das construções. As famílias camponesas viviam em pequenas casas de barro, geralmente de um único cômodo, com pouco ou nenhum mobiliário. A falta de conforto era a norma. Não havia espaço para o lazer, e o descanso se limitava a breves momentos entre os afazeres diários.
A higiene era precária, e as doenças facilmente se espalhavam nas comunidades rurais, principalmente as epidemias causadas por falta de saneamento básico. Os camponeses viviam sob o controle direto do senhor feudal, que determinava quem poderia trabalhar na terra, quais terras poderiam ser cultivadas e até as leis locais. A relação entre o senhor feudal e seus vassalos ou servos era, em grande parte, baseada na troca. Os camponeses trabalhavam as terras e pagavam impostos e tributos, enquanto o senhor oferecia proteção e o direito de viver nas terras. No entanto, a carga de impostos era elevada e o esforço exigido pelos camponeses para cumprir suas obrigações significava que a maior parte de seus rendimentos se destinava ao senhor feudal. Além disso, os camponeses não tinham direito de propriedade sobre as terras que cultivavam, pois estas pertenciam ao senhor feudal. Eles podiam cultivar essas terras, mas a propriedade era sempre do senhor, que determinava o que era permitido fazer. Muitas vezes, além de trabalhar nas terras de seu senhor, o camponês também era obrigado a prestar serviços em tempos de guerra ou de necessidade do feudo, incluindo a corvéia, que consistia no trabalho não remunerado em terras do senhor feudal. A religião também tinha um impacto profundo na vida dos camponeses. A Igreja Católica tinha um grande poder sobre as vidas cotidianas, não apenas em termos espirituais, mas também em questões econômicas e políticas. Os camponeses eram obrigados a pagar o dízimo, uma taxa de 10% de sua produção, para a igreja, além de participar de festas e celebrações religiosas que marcavam o ano medieval. A igreja representava uma fonte de consolo espiritual, mas também estava profundamente integrada ao sistema feudal, reforçando a ordem estabelecida e a aceitação do status quo pelos camponeses. Os castelos medievais eram mais do que apenas residências de luxo. Eram verdadeiros centros de poder e autoridade, símbolos da riqueza e da influência dos senhores feudais e da nobreza. Cada castelo era construído de forma estratégica, geralmente em colinas ou áreas elevadas, para facilitar a defesa contra invasores. Suas paredes grossas de pedra, torres de vigilância e portões fortificados transformavam essas construções em fortalezas quase impenetráveis. Dentro dessas muralhas, a vida dos nobres era marcada por opulência e privilégio, um contraste brutal com a realidade dos camponeses que trabalhavam nas terras do feudo. A rotina dentro do castelo era cuidadosamente planejada. Os senhores feudais e suas famílias viviam rodeados de luxos como tapeçarias, móveis elaborados e salões de banquetes, onde realizavam reuniões políticas, festas e celebrações. Mas, por trás da ostentação, havia também responsabilidades: administrar as terras, coletar impostos, organizar a defesa do feudo e supervisionar os vassalos. Além disso, a nobreza tinha um papel militar importante, pois muitos castelos funcionavam como quartéis e centros de treinamento para guerreiros e cavaleiros, garantindo a manutenção do poder e da ordem. A vida social no castelo era intensa e ritualizada. Havia hierarquia até mesmo dentro das muralhas. Servos, cozinheiros, guardas, artesãos e outros trabalhadores viviam ali, atendendo às necessidades da família nobre. Festas, torneios e caçadas eram não apenas entretenimento, mas também instrumentos de exibição de status e poder. As damas nobres eram treinadas em artes, etiqueta, música e equitação, enquanto os jovens nobres recebiam educação militar e política, preparando-se para gerenciar terras ou lutar em batalhas. Além do luxo, os castelos também eram locais de medidas defensivas extremas. Fossos, portões de ferro, torres de observação e passagens secretas eram elementos comuns. Em tempos de guerra, os castelos ofereciam abrigo para toda a população do feudo, incluindo camponeses, que buscavam proteção durante ataques inimigos. Porém, viver em um castelo também significava conviver com constantes tensões políticas, conspirações e ameaças externas, onde a astúcia e o planejamento eram essenciais para a sobrevivência da família nobre. Os castelos, portanto, eram microcosmos da sociedade feudal, refletindo a estratificação social extrema da Idade Média. A vida dos nobres girava em torno do poder, da riqueza e da defesa de seus territórios, enquanto a vida dos camponeses girava em torno do trabalho e da sobrevivência. Este contraste revela não apenas as desigualdades sociais da época, mas também a complexidade e o funcionamento de um sistema feudal que durou séculos e moldou a história europeia.
Além da função militar e da ostentação, os castelos medievais eram também centros administrativos complexos, onde decisões importantes sobre o feudo eram tomadas diariamente. Salões de audiências recebiam vassalos e representantes de vilas vizinhas, trazendo informações sobre impostos, produção agrícola e conflitos locais. As muralhas não serviam apenas para proteção física, mas também para sinalizar autoridade e intimidar inimigos. A imponência das torres e a grandeza dos portões reforçavam a ideia de poder absoluto do senhor feudal sobre suas terras e habitantes. Dentro dos castelos, a vida era uma mistura de luxo e disciplina. A alimentação da nobreza era rica em carnes, aves, peixes, vinhos e especiarias caras, algumas importadas de regiões distantes, demonstrando prestígio e conexões comerciais. As refeições eram realizadas em grandes salões, muitas vezes acompanhadas de música ao vivo, apresentações de trovadores e entretenimento para reforçar o status social. No entanto, a vida não era só festa. Treinamento militar, supervisão de servos e participação em conselhos de guerra faziam parte do cotidiano da nobreza. As mulheres nobres tinham papéis específicos dentro do castelo. Elas eram responsáveis pela educação dos filhos, administração da casa e organização das festividades, mas também aprendiam a manejar redes de influência política e social. Muitas vezes atuavam como regentes na ausência de seus maridos, exercendo poder político indireto e mantendo a estabilidade do feudo. Além disso, damas nobres eram treinadas em habilidades refinadas, como música, dança e etiqueta, fortalecendo a imagem de sofisticação que os castelos transmitiam a visitantes e aliados. A vida cotidiana nos castelos também incluía rituais de disciplina e controle social. Guardas e soldados patrulhavam constantemente as muralhas e corredores internos, garantindo que qualquer ameaça fosse rapidamente identificada. Passagens secretas, torres de vigia e fossos eram usados não apenas para defesa, mas também para monitorar a lealdade de vassalos e convidados, mostrando que o poder da nobreza não dependia apenas da força militar, mas também da vigilância constante e do conhecimento estratégico do território. Além disso, os castelos funcionavam como centros econômicos locais, com oficinas, padarias, ferreiros e armazéns dentro de suas muralhas ou nas proximidades. A produção de alimentos, armas e ferramentas dentro do feudo permitia que o senhor feudal mantivesse a autossuficiência em tempos de guerra ou cerco. O controle sobre os recursos e o trabalho dos camponeses fortalecia o poder da nobreza, tornando os castelos não apenas residências, mas verdadeiras máquinas de administração e defesa. Em suma, os castelos eram muito mais do que residências fortificadas. Eles representavam o núcleo da vida feudal, onde luxo, poder, estratégia militar, administração e entretenimento coexistiam em uma estrutura complexa. A nobreza vivia em constante equilíbrio entre ostentação, responsabilidade e vigilância, enquanto o castelo em si simbolizava a força e a supremacia do sistema feudal medieval, moldando profundamente a sociedade da época. Os castelos medievais não eram apenas símbolos de poder, mas também centros de complexidade social e política. Cada torre, muralha e salão tinham uma função específica, e o planejamento arquitetônico refletia a necessidade de proteção contra ataques externos, bem como a necessidade de demonstrar prestígio e riqueza. As cozinhas eram enormes, com lareiras e fornos que permitiam a preparação de grandes banquetes, muitas vezes para receber nobres de outros feudos ou reis visitantes. O preparo das refeições envolvia uma equipe numerosa de cozinheiros, ajudantes e servos, todos obedecendo a regras rígidas de hierarquia e protocolo, mostrando que até mesmo a alimentação era uma forma de reforçar a autoridade do senhor feudal. Dentro dos salões principais, realizavam-se reuniões políticas, negociações e julgamentos. O senhor do castelo era o centro de todas as decisões, desde a administração das terras até a resolução de conflitos entre vassalos ou camponeses. O sistema de servos e funcionários que viviam dentro ou próximos ao castelo garantia que a operação diária do feudo fosse eficiente. Armazéns mantinham suprimentos de comida, vinho, tecidos e armas, permitindo que o castelo resistisse a cercos prolongados ou períodos de escassez. O controle rigoroso sobre recursos e pessoas reforçava a autoridade e a posição social da nobreza, tornando os castelos verdadeiros centros de poder multifuncionais. As torres de vigia e muralhas não serviam apenas para defesa,
Elas também eram usadas como pontos estratégicos para observação e comunicação. Guardas transmitiam mensagens através de sinais de fumaça, bandeiras ou tambores, coordenando a proteção do território e garantindo que qualquer movimentação suspeita fosse rapidamente detectada. A disciplina militar era constante, e os nobres e soldados treinavam regularmente, mesmo em tempos de paz, para garantir prontidão e eficiência em caso de ataque. Além disso, os castelos muitas vezes tinham fossos, portões fortificados e passagens secretas, todos projetados para dificultar invasões e proteger a família do senhor feudal. A vida das mulheres nobres dentro do castelo era igualmente estruturada e cheia de responsabilidades. Elas não apenas administravam a casa e supervisionavam os servos, mas também educavam os filhos e jovens pajens, transmitindo conhecimentos sobre etiqueta, leitura, escrita e administração doméstica. Em certas ocasiões, atuavam como regentes quando o senhor feudal estava ausente, tomando decisões estratégicas e garantindo a continuidade do governo do feudo. Além disso, muitas damas nobres eram envolvidas em atividades diplomáticas e alianças políticas, mantendo correspondência com outros castelos e influenciando decisões de casamento ou tratados entre famílias. O entretenimento também fazia parte do cotidiano nos castelos, mas sempre com um objetivo político ou social. Torneios, apresentações de trovadores e bailes permitiam demonstrar riqueza, reforçar alianças e consolidar a reputação do senhor feudal. A música, a dança e a literatura eram valorizadas, e os castelos frequentemente abrigavam bibliotecas ou coleções de manuscritos que serviam tanto para instrução quanto para mostrar erudição. Esses momentos de lazer, contudo, nunca eram completamente separados da vigilância e do controle, pois a segurança e a autoridade eram prioridades constantes. Além da vida social e militar, os castelos funcionavam como centros econômicos locais. Ferrarias, padarias, estalagens e oficinas muitas vezes se localizavam nas proximidades, mas sob o controle do senhor feudal. Os camponeses que produziam alimentos e artesanatos eram obrigados a entregar parte de sua produção ao castelo, fortalecendo a economia interna e garantindo suprimentos constantes. O castelo, portanto, não era apenas uma residência ou fortaleza, mas o núcleo organizacional de toda a vida feudal, centralizando poder, riqueza e segurança em um único espaço. A vida dos cavaleiros na Idade Média era marcada por disciplina extrema, treinamento constante e um profundo senso de honra. Desde muito jovens, os meninos nobres começavam sua preparação como pajens, aprendendo não apenas habilidades básicas de etiqueta e etiqueta na corte, mas também os princípios da cavalaria, que combinavam coragem, lealdade e serviço ao senhor feudal. Com o passar dos anos, esses pajens se tornavam escudeiros, acompanhando cavaleiros experientes em batalhas e torneios, aprendendo o uso de armas, técnicas de combate e a arte de montar e cuidar de cavalos, habilidades essenciais para a sobrevivência e o prestígio na sociedade feudal. O treinamento dos cavaleiros não era apenas físico, mas também intelectual e moral. Eles eram instruídos na leitura, escrita e na história de suas famílias e do reino, entendendo que a palavra e a diplomacia eram tão importantes quanto a espada. O código de cavalaria ditava comportamentos e atitudes, estabelecendo que o cavaleiro deveria proteger os fracos, servir ao seu senhor com lealdade absoluta, respeitar as mulheres nobres e agir com justiça mesmo em tempos de guerra. O descumprimento desses preceitos podia levar à perda de prestígio, honrarias, em casos extremos, ao ostracismo social. Torneios eram eventos centrais na vida dos cavaleiros, servindo como oportunidades de demonstrar habilidade, coragem e estratégia. Esses eventos não apenas entretinham a corte e o povo, mas também permitiam que cavaleiros rivalizassem por reputação e recompensas materiais, como terras, títulos e espadas ornamentadas. As justas eram cuidadosamente organizadas, com regras rígidas, juízes e espectadores atentos a cada movimento, observando não apenas a destreza, mas também o comportamento e a integridade de cada participante. Vencer em um torneio era uma forma de ascender socialmente e consolidar alianças políticas importantes, mostrando que a habilidade no combate estava diretamente ligada ao poder e à influência na sociedade feudal. Além dos torneios, os cavaleiros participavam de campanhas militares que exigiam resistência, estratégia e coragem em condições extremas. Eles precisavam conhecer o terreno,
coordenar movimentos com outros soldados e manter a disciplina mesmo diante de perigos constantes. O cavaleiro era treinado para ser uma figura de liderança e inspiração, alguém que transmitia segurança aos seus subordinados e representava os valores da cavalaria perante aliados e inimigos. A reputação de um cavaleiro podia ser construída em anos de serviço, batalhas vencidas e demonstrações de bravura, mas também podia ser destruída rapidamente por atos de desonra ou covardia. A vida cotidiana de um cavaleiro também envolvia responsabilidades dentro do castelo ou feudo. Além de participar de batalhas, eles eram encarregados de proteger a propriedade do senhor feudal, supervisionar servos armados e manter a ordem nas fronteiras. Muitos cavaleiros dedicavam-se ainda à administração de pequenas propriedades ou a funções políticas, combinando habilidades militares com conhecimento estratégico e diplomático. Essa versatilidade era necessária para garantir que o cavaleiro mantivesse seu prestígio e cumprisse com as obrigações do Código de Cavalaria em todas as esferas de sua vida. O relacionamento entre cavaleiros era pautado por camaradagem e competição saudável. A troca de conhecimentos, técnicas de combate e estratégias de defesa era comum, criando uma rede de aprendizado e crescimento coletivo. No entanto, rivalidades podiam surgir, especialmente durante torneios ou disputas por terras e honrarias, gerando confrontos que testavam não apenas a habilidade, mas também a paciência e a inteligência dos participantes. O equilíbrio entre amizade, respeito e competição fazia parte da complexidade da vida de um cavaleiro, refletindo a combinação entre bravura individual e responsabilidade social. Por fim, os cavaleiros eram símbolos vivos da cultura medieval, representando ideais de bravura, honra e serviço que moldavam a sociedade ao redor. Sua presença nos castelos, campos de batalha e torneios influenciava a hierarquia social, a política feudal e a percepção pública do poder. Cada cavaleiro carregava não apenas armas e armaduras, mas também a responsabilidade de manter tradições, proteger os fracos e exemplificar os valores da cavalaria. Sua vida, embora repleta de perigos e desafios, era também uma oportunidade de ascensão, prestígio e reconhecimento, tornando-os figuras centrais na dinâmica da Idade Média. Além do treinamento militar e dos torneios, a vida de um cavaleiro incluía a constante vigilância sobre a segurança de seu senhor e de seu feudo. Eles precisavam estar prontos a qualquer momento para defender o território contra invasores, bandidos ou até rebeliões internas. Essa responsabilidade exigia não apenas força física, mas também inteligência estratégica, capacidade de liderança e resistência emocional. Cada cavaleiro era treinado para tomar decisões rápidas no campo de batalha, coordenar tropas menores e manter a moral de seus homens, sabendo que a vitória ou derrota dependia de sua habilidade em liderar e inspirar. A preparação para a guerra começava desde cedo com o exercício de equitação, manejo de armas e táticas de combate, mas também incluía o conhecimento de engenharia militar, como a construção de fortificações, trincheiras e estratégias de cerco. Cavaleiros aprendiam a usar armas variadas, desde espadas longas, lanças e arcos, até armas mais complexas como machados e maças. Cada armamento exigia técnica específica, prática diária e um entendimento profundo de quando e como utilizá-lo em diferentes cenários. O domínio dessas habilidades era crucial não apenas para a sobrevivência pessoal, mas também para garantir a proteção de toda a comunidade feudal. A vida de um cavaleiro estava profundamente entrelaçada com a religião e os rituais sociais da época. Antes de partirem para batalhas importantes, cavaleiros participavam de cerimônias religiosas para receber bênçãos, refletir sobre a justiça de suas causas e reafirmar o compromisso com o Código de Cavalaria. A fé também era um guia moral, influenciando suas decisões e reforçando a ideia de que a bravura deveria estar sempre aliada à honra, justiça e proteção dos indefesos. Assim, um cavaleiro não era apenas um guerreiro habilidoso, mas também um guardião de valores éticos que moldavam a sociedade medieval. Torneios e justas não eram apenas testes de força e habilidade. Eles funcionavam como plataformas sociais onde alianças políticas podiam ser negociadas. Nobres e senhores feudais assistiam aos eventos para identificar talentos, reforçar hierarquias e recompensar a lealdade. Vencer um torneio podia resultar em recompensas materiais significativas, como terras, títulos ou privilégios, e também aumentava consideravelmente a influência social do cavaleiro.
mas a pressão era intensa. Um cavaleiro que falhasse em demonstrar coragem ou habilidade podia ver sua reputação seriamente comprometida, perdendo prestígio entre pares e superiores. A vida diária de um cavaleiro incluía também tarefas administrativas, como supervisionar feudos, cobrar impostos, organizar a defesa local e garantir que os servos cumprissem suas obrigações. Esse papel era essencial para manter a ordem e assegurar que o sistema feudal funcionasse de maneira eficiente. Um cavaleiro bem-sucedido precisava equilibrar o treinamento militar com responsabilidades políticas e sociais, mostrando que sua importância ia muito além do campo de batalha. Sua presença era uma combinação de força, estratégia e liderança, consolidando seu papel como peça central na estrutura medieval. Os cavaleiros também mantinham uma vida social rigorosa, com códigos de conduta que determinavam sua interação com outros nobres, mulheres da corte e subordinados. Eles participavam de banquetes, cerimônias e eventos diplomáticos, onde a postura, etiqueta e eloquência eram tão importantes quanto a habilidade com armas. A reputação era construída não apenas em torneios e batalhas, mas também na forma como se comportavam em sociedade. Um cavaleiro era avaliado por sua coragem, lealdade, generosidade e capacidade de cumprir com os preceitos da cavalaria, tornando sua imagem pública um componente fundamental de seu sucesso e prestígio. Finalmente, a influência dos cavaleiros ultrapassava o campo militar e social, impactando diretamente a cultura, as tradições e os valores da Idade Média. Eles eram símbolos vivos da cavalaria, modelos de comportamento e exemplos de virtude. Suas histórias de bravura, honra e serviço ao senhor feudal eram celebradas e narradas, inspirando gerações e perpetuando a importância da classe cavaleiresca. Cada cavaleiro carregava consigo não apenas armas e armaduras, mas também a responsabilidade de representar os ideais da sociedade medieval, moldando o mundo ao seu redor através de coragem, disciplina e compromisso com os valores da época. A vida dos camponeses e servos na Idade Média era marcada por esforço constante e uma rotina extremamente rígida, definida pelas necessidades de sobrevivência e pelas exigências do senhor feudal. Eles habitavam pequenas casas de madeira ou barro, muitas vezes compartilhadas com animais domésticos, vivendo em condições de conforto mínimo. A alimentação básica consistia em cereais, legumes, ocasionalmente, carne ou peixe quando disponível, dependendo da estação e da sorte. O trabalho agrícola era pesado contínuo, começando ao amanhecer e se estendendo até o anoitecer, com pausas mínimas. Cada tarefa exigia força física, resistência e habilidade prática, desde arar os campos até colher os produtos da terra. Se você deseja entender como a vida medieval era realmente, inscreva-se no nosso canal e acompanhe este vídeo até o final para descobrir detalhes chocantes sobre o cotidiano da época e como essas pessoas conseguiam sobreviver sob um sistema tão rígido e desigual. A rotina dos camponeses não incluía apenas o cultivo de alimentos, mas também a manutenção de suas habitações, criação de animais e reparos em ferramentas e cercas. Tudo precisava ser feito com eficiência, pois qualquer falha poderia significar perda de colheita, escassez de comida e problemas com o senhor feudal. O trabalho coletivo era fundamental, e a cooperação entre vizinhos determinava em grande parte a capacidade de sobreviver às dificuldades. Além do trabalho físico, os camponeses eram obrigados a pagar tributos pesados ao senhor feudal, que podiam incluir parte da colheita, serviços específicos ou pagamentos em espécie. Esses tributos eram uma forma de sustentar o castelo, os cavaleiros e a nobreza, reforçando a hierarquia social da época. Muitos camponeses viviam com medo constante de punições severas caso não cumprissem suas obrigações, que podiam variar desde multas até trabalhos forçados adicionais. A vida era marcada por uma constante tensão entre a necessidade de sobrevivência e o dever imposto pelo sistema feudal. O trabalho agrícola era dividido por estações, cada uma com tarefas específicas. Na primavera, preparavam-se os campos e semeavam os cereais. No verão, cuidavam da irrigação, controle de ervas daninhas e proteção contra pragas. No outono, colhiam e armazenavam os produtos, enquanto no inverno, período de menor atividade agrícola, realizavam reparos nas casas e ferramentas, além de cuidar dos animais. Essa organização rígida era essencial para garantir que houvesse comida suficiente para sobreviver, mesmo nos anos de menor produção.
Apesar de todo o esforço, a insegurança alimentar era constante, e muitas vezes os camponeses viviam à beira da fome. A religião também desempenhava um papel central na vida dos camponeses, oferecendo consolo e explicações para as dificuldades que enfrentavam diariamente. As festas religiosas eram momentos de pausa no trabalho e de convívio social, permitindo que eles compartilhassem histórias, conhecimentos e reforçassem laços comunitários. As igrejas locais funcionavam como centros de educação limitada e orientação moral, ensinando regras de comportamento e transmitindo valores que sustentavam a ordem social medieval. Mesmo com uma vida dura, a fé ajudava os camponeses a encontrar sentido em seu esforço cotidiano e a manter a esperança. A sobrevivência muitas vezes dependia da habilidade de negociar com o senhor feudal e de participar ativamente na vida da comunidade. Os camponeses precisavam ser criativos e resilientes, aprendendo a maximizar os recursos disponíveis, desenvolver técnicas de plantio e armazenamento e compartilhar conhecimentos com outros moradores. A cooperação era vital, pois a proteção mútua contra invasores, ladrões e desastres naturais podia significar a diferença entre a vida e a morte. A interdependência entre vizinhos consolidava uma rede de suporte essencial para a subsistência. Apesar das dificuldades, muitos camponeses conseguiam manter pequenas tradições culturais, músicas, danças e festas locais que celebravam os ciclos da natureza e momentos importantes da vida comunitária. Essas práticas ajudavam a aliviar o peso das obrigações diárias e a reforçar a identidade coletiva. Ao mesmo tempo, ensinavam lições de disciplina, responsabilidade e trabalho duro às gerações mais jovens, garantindo que o conhecimento necessário para sobreviver e prosperar fosse transmitido. Assim, a vida camponesa, embora marcada por sofrimento e limitações, também era um espaço de resistência, criatividade e união, mantendo viva a essência da sociedade medieval. Além do trabalho físico exaustivo e das obrigações para com o senhor feudal, os camponeses enfrentavam uma vida marcada por insegurança constante e adversidades naturais. As colheitas podiam ser destruídas por chuvas excessivas, secas prolongadas, geadas inesperadas ou pragas que atacavam os campos. Cada estação trazia desafios próprios. No verão, a necessidade de irrigar e proteger os cultivos contra pragas e insetos. No outono, a urgência em colher e armazenar os alimentos antes que o inverno rigoroso chegasse. E no inverno, a escassez de recursos obrigava a racionar o pouco que havia, mantendo as famílias à mercê das intempéries. A fome era uma realidade frequente e silenciosa, que punha em prova a resistência física e emocional de todos os membros da comunidade. Os camponeses também precisavam lidar com doenças comuns, muitas vezes transmitidas por condições insalubres e pela proximidade com animais domésticos e de criação. Sem acesso a médicos qualificados ou remédios eficazes, os habitantes das aldeias recorriam a ervas medicinais, rezas e práticas populares para tratar enfermidades. A mortalidade infantil era alta, e a esperança de vida limitada, especialmente para os mais pobres. Cada nascimento era celebrado com alegria, mas a perda de um ente querido era uma ocorrência frequente e parte da realidade cotidiana. A vida era marcada por um ciclo constante de trabalho, cuidado e luta pela sobrevivência, reforçando a resiliência da população rural. Outro aspecto central da vida camponesa era a rígida divisão social e a submissão aos ditames do senhor feudal. Mesmo com muito esforço e dedicação, a liberdade pessoal era extremamente limitada. Os camponeses não podiam deixar a terra sem permissão, estavam sujeitos a leis e regulamentos impostos pelo feudo e deviam responder a qualquer exigência, seja na forma de trabalho adicional, tributos ou serviços extraordinários. Essa relação hierárquica estruturava toda a sociedade medieval, criando uma dinâmica de poder onde o senhor detinha controle absoluto sobre recursos, justiça e segurança, enquanto os camponeses sustentavam o sistema com seu labor diário. Apesar das dificuldades, havia momentos de lazer e convivência comunitária que davam alívio à rotina opressiva. Festas religiosas, celebrações sazonais e feiras permitiam que os camponeses se reunissem, compartilhassem histórias, cantassem e dançassem, reforçando vínculos sociais e criando um senso de identidade coletiva. Essas ocasiões também eram oportunidades para trocar produtos, conhecimentos e serviços, fortalecendo a rede de suporte mútua que era vital para enfrentar os desafios do cotidiano. A cultura popular,
transmitida oralmente através de canções, contos e tradições, era um elemento central na preservação da memória coletiva e na formação de valores compartilhados entre gerações. A educação formal era praticamente inexistente para os camponeses, sendo reservada à nobreza e ao clero. No entanto, habilidades práticas eram transmitidas de pais para filhos, técnicas agrícolas, manejo de animais, carpintaria, tecelagem e outras ocupações essenciais para a sobrevivência. Cada criança aprendia desde cedo a contribuir para o sustento da família, desenvolvendo resistência, disciplina e uma compreensão profunda das estações, dos ciclos da terra e das estratégias necessárias para manter a subsistência. O conhecimento prático era a forma mais valiosa de educação, garantindo que cada geração pudesse enfrentar as mesmas dificuldades com alguma preparação e experiência adquirida. Mesmo diante de uma vida marcada por trabalho árduo, doenças, tributos e limitações pessoais, os camponeses encontravam formas de resistir e manter a esperança. A religião, as tradições culturais e a cooperação entre vizinhos forneciam suporte emocional e psicológico, permitindo que a comunidade sobrevivesse e se adaptasse às adversidades. Cada vitória, por menor que fosse, uma colheita bem-sucedida, a proteção da aldeia contra invasores ou a celebração de um nascimento, representava a resiliência de um povo que sustentava toda a estrutura social medieval. A vida camponesa, portanto, era simultaneamente dura e rica em experiências humanas, uma narrativa de luta, adaptação e união em um mundo definido pela hierarquia e pelo esforço coletivo. A vida medieval não era feita apenas de trabalho árduo e obrigações feudalistas. Havia também momentos de celebração, fé e expressão cultural que proporcionavam alívio à rotina extenuante. A religião ocupava um lugar central na vida cotidiana, moldando não apenas os costumes, mas também o calendário e as festividades. As igrejas e mosteiros não eram apenas centros de culto, mas também espaços de encontro, ensino e transmissão de conhecimentos. As festas religiosas, como o Natal, a Páscoa e os santos padroeiros das aldeias, eram ocasiões em que a população se reunia para rezar, celebrar e participar de cerimônias que reforçavam a identidade comunitária e a fé coletiva. Durante essas festividades, as aldeias se enchiam de cores, sons e aromas. Havia procissões, apresentações teatrais, cantos e danças, muitas vezes com origem em tradições pagãs incorporadas ao calendário cristão. As feiras eram comuns, permitindo a troca de produtos, utensílios, roupas e alimentos, mas também serviam como espaços de convivência social e cultural. Era nestes momentos que os camponeses podiam desfrutar de alguma liberdade, compartilhar histórias e lendas, e ensinar as gerações mais novas sobre a história e os costumes de sua terra. A música popular, os contos orais e os instrumentos rudimentares faziam parte do patrimônio cultural, transmitindo valores, ensinamentos e entretenimento. Além das festividades religiosas, havia também torneios e competições organizadas pelos senhores feudais, destinadas tanto ao entretenimento quanto à demonstração de poder e prestígio. Os cavaleiros participavam de justas e combates simulados, exibindo suas habilidades e reforçando a hierarquia social. Estas ocasiões eram marcadas por pompa e cerimônia, reunindo nobres, camponeses e visitantes de regiões vizinhas. O público assistia com entusiasmo, aplaudindo e torcendo, enquanto os vencedores recebiam recompensas e reconhecimento, reforçando a importância da coragem, habilidade e lealdade na sociedade medieval. A educação e o conhecimento também estavam ligados à religião e às festividades. Os mosteiros e conventos eram centros de estudo, onde monges copiavam manuscritos, ensinavam latim, teologia e artes básicas. As festas e celebrações muitas vezes incluíam demonstrações de aprendizado, apresentações de poesia e música, e até competições de retórica, permitindo que os jovens desenvolvessem habilidades intelectuais dentro de um contexto socialmente aceito. A literatura medieval, os hinos e os cânticos sagrados formavam uma ponte entre o cotidiano material e o espiritual, oferecendo ensinamentos morais e inspirando devoção. Os rituais e costumes religiosos também influenciavam profundamente a vida camponesa. Cada estação do ano estava associada a festas específicas e preces por boas colheitas, proteção contra doenças ou agradecimento por provisões. As crenças populares se misturavam à doutrina oficial, criando práticas únicas em cada região.
como bênçãos de campos, danças ritualísticas e festivais de colheita. Estes momentos reforçavam a coesão social e davam sentido à luta diária, proporcionando esperança e sentido em meio a adversidades constantes. Além da religião, a vida cultural incluía a transmissão de conhecimentos práticos e artísticos. Oficinas de artesãos, cantos de trabalho, histórias contadas à beira da lareira e celebrações comunitárias eram espaços onde técnicas de tecelagem, carpintaria, culinária e agricultura eram passadas de geração em geração. A cultura popular era viva e dinâmica, moldando a identidade de cada comunidade e fortalecendo laços entre indivíduos de diferentes idades e funções sociais. Mesmo diante das dificuldades impostas pelo feudalismo, a população encontrava maneiras de preservar sua criatividade, celebrar a vida e criar memórias coletivas. A música, os instrumentos, as danças e os festejos não eram apenas entretenimento, eram também uma forma de resistência e afirmação cultural. Ao participar de festas e rituais, os camponeses e nobres se conectavam com suas raízes, reforçavam normas sociais e celebravam conquistas coletivas. Estes momentos, apesar de intercalarem períodos de escassez e trabalho intenso, ofereciam alegria, união e identidade, elementos essenciais para a sobrevivência emocional e social em um mundo marcado por desigualdades e desafios constantes. A importância da religião e das festividades na vida medieval não pode ser subestimada. A Igreja Católica exercia controle não apenas espiritual, mas também social e político, influenciando comportamentos, leis e costumes. Nas aldeias, cada família seguia um calendário religioso, observando dias santos, jejum e cerimônias de batismo, casamento e funeral. Esses eventos eram momentos de socialização obrigatória, pois eram oportunidades de manter laços com vizinhos, parentes e com o senhor feudal. As festas religiosas, além de reforçarem a fé, ofereciam momentos de alívio emocional em uma vida marcada por trabalhos pesados, doenças e incertezas constantes. Durante os feriados e celebrações, o povo experimentava uma transformação temporária do cotidiano. Mercadores e artesãos montavam barracas, vendendo produtos raros ou luxuosos que normalmente não estavam ao alcance da população comum. Os camponeses podiam, por algumas horas ou dias, desfrutar de alimentos especiais, roupas coloridas e presentes que simbolizavam respeito, gratidão ou devoção. Além disso, as procissões religiosas eram acompanhadas de música e poesia, e os cantores e músicos itinerantes apresentavam histórias de heroísmo, amor e moralidade, transmitidas de geração em geração. Esses momentos eram cruciais para o fortalecimento da identidade cultural e da memória coletiva, funcionando como um elo entre o sagrado e o profano, entre a autoridade do clero e a vida do povo. Os torneios e competições promovidos pelos senhores feudais também desempenhavam um papel central na vida cultural. As justas eram espetáculos que combinavam treinamento militar, demonstração de status e entretenimento público. Cavaleiros exibiam suas habilidades com lanças, espadas e armaduras elaboradas, enquanto o público aplaudia e torcia. As damas e nobres assistiam com atenção, influenciando alianças políticas e casamentos estratégicos. Estes eventos também promoviam uma cultura de honra e bravura, consolidando normas sociais e reforçando a hierarquia da sociedade medieval. Além das celebrações formais, existiam manifestações culturais mais espontâneas. Contadores de histórias, trovadores e músicos viajantes percorriam aldeias e cidades, levando notícias, lendas e canções que documentavam eventos históricos ou exploravam questões morais e éticas. Estas performances não apenas entretinham, mas também educavam, transmitindo valores de lealdade, coragem, generosidade e devoção. As histórias e músicas eram adaptadas conforme a região, refletindo peculiaridades locais e fortalecendo a coesão social. A educação e o aprendizado, ainda que limitados, estavam intimamente ligados à vida cultural e religiosa. Mosteiros e conventos mantinham bibliotecas e escritoria, onde monges copiavam manuscritos, estudavam textos clássicos e religiosos e ensinavam os jovens que aspiravam à vida clerical ou intelectual. Festas e encontros comunitários podiam incluir recitais de poesia, apresentações teatrais ou debates sobre moralidade e história, proporcionando uma forma de estímulo intelectual em meio a uma sociedade predominantemente agrária e hierarquizada.
A cultura popular e as tradições religiosas também se manifestavam em práticas cotidianas, como bênçãos de campos, festivais de colheita e rituais de purificação. Estes eventos, muitas vezes entrelaçados com a fé cristã, tinham como objetivo garantir boa sorte, proteger contra pragas, doenças e catástrofes, e reforçar a sensação de pertencimento à comunidade. A participação nesses rituais era essencial para a manutenção da ordem social, transmitindo normas, ensinamentos e histórias de uma geração a outra. Por fim, mesmo em meio às dificuldades do feudalismo, o povo medieval encontrava formas de celebrar a vida e expressar sua criatividade. Danças, cantos, jogos e festividades funcionavam como válvulas de escape, permitindo que os camponeses e nobres experimentassem alegria, união e orgulho cultural. Estes momentos criavam memórias coletivas, fortalecendo laços sociais e emocionais, e mantendo viva a identidade e a tradição da comunidade, mesmo frente às adversidades diárias e às tensões próprias da época. Os castelos eram o símbolo máximo do poder feudal, impondo respeito e medo simultaneamente. Construídos em pontos estratégicos, muitas vezes em colinas ou à beira de rios, os castelos serviam como fortalezas militares, residências nobres e centros administrativos. Suas muralhas grossas, torres de vigia e fossos profundos garantiam proteção contra invasores, enquanto os salões internos eram decorados com tapeçarias, brasões familiares e mobílias luxuosas, refletindo o prestígio e a riqueza de seus habitantes. A vida dentro de um castelo era intensa e organizada, desde o amanhecer até o anoitecer. Criados, cozinheiros, guardas e escudeiros cumpriam funções específicas, garantindo o funcionamento do espaço e a segurança do senhor feudal e sua família. Os cavaleiros representavam a elite militar da Idade Média, dedicando-se à proteção das terras, do castelo e da população. Desde jovens, eram treinados em habilidade de combate, cavalaria e honra, aprendendo a manejar armas, montar cavalo e seguir códigos de conduta rígidos. Além das funções militares, os cavaleiros participavam de torneios, justas e caçadas, demonstrando coragem, destreza e lealdade. Sua imagem era constantemente ligada à ideia de proteção e serviço à nobreza, sendo respeitados e temidos ao mesmo tempo. Cada cavaleiro carregava em seu brasão símbolos que representavam sua família, conquistas e valores, tornando a heráldica um componente essencial da identidade pessoal e social. A vida da nobreza girava em torno do poder, da administração e do lazer. Os senhores feudais controlavam vastas extensões de terra, arrecadando tributos, resolvendo disputas e mantendo ordens militares. Suas esposas e filhas recebiam educação voltada para a gestão doméstica, etiqueta, música e artes, garantindo que a família se mantivesse respeitada e influente. Festas, banquetes e celebrações eram comuns, permitindo alianças políticas, negociação de casamentos estratégicos e demonstração de riqueza. O luxo vivido nos castelos contrastava fortemente com a vida dos camponeses, reforçando a hierarquia social e a divisão entre as classes. Além disso, a estrutura dos castelos incluía áreas funcionais como cozinhas, capelas, estábulos, torres de defesa e masmorras. Cada espaço tinha um propósito específico. As cozinhas abasteciam os banquetes, as capelas mantinham a fé e a devoção, os estábulos cuidavam dos cavalos, e as masmorras lembravam constantemente do poder e da autoridade do senhor feudal. A disciplina e a rotina eram rigorosas, e a educação de jovens nobres incluía estratégias militares, etiqueta, leitura de textos históricos e treinamento físico. Tudo isso moldava a mentalidade de uma elite preparada para governar, defender e manter a ordem em tempos muitas vezes violentos e incertos. Os torneios e justas não eram apenas entretenimento, mas também uma forma de demonstrar força, habilidades e prestígio. Cavaleiros exibiam suas armaduras, armas e cavalos adestrados, competindo por honra, reconhecimento e recompensas. O público, formado por nobres e plebeus, assistia com entusiasmo, torcendo e comentando cada lance. Estes eventos fortaleciam os laços sociais dentro da nobreza e permitiam a observação de códigos de conduta, etiqueta e estratégia militar, criando um espaço onde a cultura do heroísmo e da bravura era constantemente reforçada. Por fim, a vida na nobreza medieval era marcada pelo contraste entre poder e responsabilidade. Enquanto desfrutavam de luxo, festas e prestígio,
Os senhores feudais e cavaleiros carregavam a obrigação de proteger suas terras, manter a ordem e honrar códigos de lealdade e coragem. Os castelos funcionavam como centros de poder, cultura e segurança, refletindo uma sociedade complexa e hierárquica, onde cada detalhe da vida diária reforçava a posição social e consolidava a autoridade da elite em uma época marcada por desafios constantes, guerras e mudanças políticas. A vida cotidiana dentro de um castelo era extremamente estruturada e carregada de simbolismo. Cada indivíduo tinha uma função precisa. Os cozinheiros preparavam refeições que iam desde simples sopas até banquetes sofisticados com carnes assadas, pães, queijos e frutas secas, enquanto os escudeiros cuidavam da limpeza das armas e armaduras, garantindo que os cavaleiros estivessem sempre prontos para a batalha ou para torneios. Os guardas patrulhavam incessantemente as muralhas, observando qualquer sinal de invasão ou movimentação suspeita nos arredores, enquanto os artesãos e serventes realizavam manutenção constante, reparando telhados, pontes e mobiliário do castelo. Essa rotina detalhada refletia não apenas a necessidade de segurança, mas também o rigor da hierarquia social e a complexidade do funcionamento de um centro de poder feudal. Além das responsabilidades diárias, os nobres participavam de atividades que reforçavam seu status e prestígio. Caçadas eram organizadas regularmente, reunindo cavaleiros e senhores feudais em jornadas de exploração pela floresta, onde a habilidade com arco, lança e espada era exibida. Essas caçadas não apenas serviam como entretenimento, mas também como treinamento militar e oportunidade de fortalecer alianças políticas entre famílias influentes. Durante as refeições e banquetes, discussões sobre territórios, casamentos estratégicos e acordos comerciais eram comuns, mostrando que cada evento social também tinha um papel fundamental na manutenção do poder e influência da nobreza. A educação da juventude nobre era outra parte essencial da vida no castelo. Meninos eram treinados para se tornarem cavaleiros, aprendendo estratégias militares, etiqueta e diplomacia, enquanto as meninas recebiam instrução sobre gestão doméstica, música, dança e artes, além de aprendizado sobre alianças familiares e deveres sociais. Esse treinamento meticuloso preparava-os para assumir responsabilidades futuras, garantindo que a próxima geração estivesse apta a manter e expandir o domínio familiar. A cultura da honra, coragem e lealdade era constantemente reforçada através de histórias, lendas e ensinamentos transmitidos pelos mais velhos, criando um senso profundo de identidade e dever. Os castelos também abrigavam capelas, onde a fé desempenhava papel central na vida da nobreza. A religião não apenas guiava comportamentos e decisões, mas também consolidava o poder do senhor feudal perante seus súditos. Missas, orações e celebrações religiosas marcavam o calendário anual e eram oportunidades para reforçar hierarquias, demonstrar devoção e obter prestígio perante a comunidade local e visitantes. A presença constante de monges, padres ou capelães reforçava a moralidade e o ensino religioso, tornando a espiritualidade um elemento inseparável da administração e vida cotidiana dentro do castelo.